Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal. Esse podcast para quem curte cinema, para quem é cinéfilo. Eu sou o Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, novamente dividindo a mesa com meu amigo, também jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. Marcello Perrone, tchau, como está, caro? Olá, tudo bom, Roger? Prego. Estamos arranhando o italiano aqui, porque o assunto de hoje vai ser exatamente cinema italiano. Tá começando nessa quinta-feira no Brasil, o festival 8h30 Festa do Cinema Italiano. É considerado o festival com o maior número de filmes produzidos na Itália recentes a passar aqui no Brasil. Já está chegando à sua 12ª edição e 21 cidades brasileiras vão estar recebendo 11 filmes, a maioria deles produções muito recentes, né, contemporâneas aí do cinema italiano, e 2 títulos históricos, antológicos, que são 2 filmes do Federico Fellini. Inclusive o 8h30, que dá o nome ao festival, e A Doce Vida, 2 clássicos incontornáveis do mestre Fellini, e estrelados pelo Marcello Mastroianni, cujo centenário está sendo lembrado agora em 2025. Mas a gente vai começar conversando aqui, o Marcelo, dando algumas dicas, comentando alguns dessa dezena de títulos novos do cinema italiano, que tem drama, tem filme de máfia, tem comédia, tem filme histórico. Então é bastante variado o cardápio de títulos. Mas nós vamos começar aqui com o Marcelo falando dos filmes que a gente mais curtiu entre esses aí, né? Que é A Grande Ambição, Berlinguer, A Grande Ambição. Que filme é esse, Marcelo? Bom, é uma cinebiografia, mas não é assim completa, é um momento da vida de um líder político italiano que eu, particularmente, confesso que eu não conhecia e achei por demais interessante, assim, porque a história que conta e é ambientada é um período que inspira muito o cinema italiano, assim, principalmente o cinema político ali dos anos 70, com diretores como Francesco Rossi, o Elio Petri, que é a Lina Wertmüller, uma série de realizadores. É um período de muito efervescente da política italiana, assim, que é... E o Berlinguer, ele, no filme, ele é o líder, já é o líder do Partido Comunista Italiano, ele é o secretário-geral, assim, né? Na mesma nomenclatura que os soviéticos usavam, de secretário-geral ser o chefe do partido. E o filme ele começa em 1973 com os efeitos do golpe que derrubou o Allende no Chile. E isso impacta, de certa forma, a esquerda mundial que está tentando se organizar naquele ambiente de Guerra Fria, ali na reacomodação de forças, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética e os seus países alinhados. E o golpe do Allende meio que joga uma ducha de água fria assim, nessa reorganização socialista ali que estava nascendo ali na América Latina. Já tinha havido o golpe no Brasil, né, principalmente. Então o Berlinguer ele está nesse momento à frente do Partido Comunista Italiano, que é uma força muito expressiva. No início do filme ali informa, né, que é a maior organização, o maior partido comunista fora da União Soviética. Exato, né? É o maior partido comunista do mundo ocidental. Isso, 30% dos eleitores italianos era um eleitorado bem expressivo. E eles estão o Berlinguer, ele está naquele momento num dilema, assim, de organizar o Partido Comunista, ao mesmo tempo em cortar as amarras da União Soviética. Era uma característica, né, Marcelo, do Berlinguer particularmente, mas do PCI, do Partido Comunista Italiano em geral, foi esse distanciamento que ele começou a ter em meados dos anos 60, especialmente, daquela centralidade da União Soviética, né? Sim, era o eurocomunismo que ele chamava. Exatamente, o eurocomunismo. Então ele tentava, o Berlinguer, fazer com que o socialismo, o comunismo ganhasse espaço e eleições e poder na Itália pela via democrática, não pela via armada, pela via revolucionária. Então, por isso, como o Marcelo lembrou,
é um ponto de inflexão importante a queda do regime do Salvador Allende, né? A União Popular no Chile, porque o Chile foi talvez o primeiro país do mundo a ter um regime socialista que chegou ao poder via eleições, que era o caminho que o Berlinguer estava fazendo. E aí o filme vai até 1978, né, Marcelo? Com o Berlinguer tentando fazer uma costura com frentes populares e democráticas que não fossem fascistas na Itália, para evitar, né, que a extrema-direita tomasse o poder e que construísse, não necessariamente o socialismo com essas parcerias, mas que, né, os comunistas ganhassem mais poder mesmo em todos os âmbitos do país. E estava costurando, né, Marcelo, com a democracia cristã, que era a maior força política na Itália, né? Sim, né? Que era de centro-direita, e com figuras como Giulio Andreotti e Aldo Moro, e o filme, a história se encerra no período, em 1978, quando as Brigadas Vermelhas, que é um grupo de guerrilha urbano esquerda, de inspiração marxista, sequestra o Aldo Moro. E isso, no meio desse acordo que está tentando ser costurado, né, Marcelo? Isso conflitua totalmente o ambiente político da época da Itália. Era uma visão, assim, olhando com distanciamento meio utópica, assim, que era um socialismo implantado via eleições democráticas, com plena liberdade de imprensa, liberdade religiosa, os direitos das mulheres, por exemplo, tem ali uma questão do divórcio ali, que é provada. Então era uma pauta bastante liberal demais para o marxismo ortodoxo lá da União Soviética, e ao mesmo tempo tinha esse viés socialista, progressista, que assustava um pouco, digamos, a centro-direita, o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos, que não via com bons olhos, achando que a Itália poderia ser abrir a porteira para mais um satélite da União Soviética. Então criava muito essa tensão. E no filme mostra bem assim que quando a eleição do democrata, do Jimmy Carter, abriu assim um diálogo com o Ocidente, e ao mesmo tempo o Berling comprou lá uma indisposição com o Brezhnev, que era o então primeiro-ministro, presidente, o premier, né? Soviético. E ele ficou nessa tensão, assim, né, de que não era fácil essa articulação. E ele buscou, foi um pioneiro nesse diálogo, e aí com o sequestro e morte do Aldo Moro, essa questão foi sepultada, assim, nessa via, né? Então, e o Andreotti também foi preso por corrupção, teve todos os escândalos. Então, essa tentativa de diálogo até hoje persiste na Itália, né? Nessa união da esquerda com a centro-direita para evitar o avanço da extrema-direita, que é o que chegou no poder, que chegou no poder, né? E é uma tensão que em vários países da Europa se estabeleceu, e até dialoga um pouco com o Brasil nessa questão de tentar suprimir as diferenças para poder evitar um mal maior, assim. E esse período, como a gente falou aqui, é realmente muito importante para o eurocomunismo, para o socialismo europeu, ocidental, dos anos 1970, particularmente na Itália. Tem outros filmes mais recentes que tematizaram esses momentos, como Il Divo, né, que é com Tony Servillo, é uma cinebiografia sobre o Giulio Andreotti, uma figura muito particular da democracia cristã, que tinha relações com a máfia, né, e um filme interessante por conta disso. E outros filmes como Bom Dia, Noite, do Marco Bellocchio, dirigido por Marco Bellocchio, que é exatamente sobre o sequestro do Aldo Moro, teve essa liderança da democrata cristã italiana. E mais recentemente um filme bem simpático do Nanni Moretti, né, esse ator, diretor, chamado O Melhor Está Por Vir, em que ele é um cineasta, ele faz um cineasta que está fazendo um filme sobre o Partido Comunista Italiano, especialmente o l'Unità, o jornal oficial do partido, no final dos anos 50, quando começa esse afastamento do centralismo soviético, que eu já citei aqui, quando tem aqueles movimentos na Hungria, depois
na antiga Tchecoslováquia. Sim, foi quando teve a convenção, reunião do Partido Comunista Soviético, que revelou os crimes do Stalin. E aí teve uma grande dissensão Exato. da esquerda internacional quando veio à tona os crimes do regime stalinista. Aí teve um rompimento e vários satélites ou vários simpatizantes da União Soviética começaram a tentar se afastar para se desvincular desses crimes e dessa questão que era muito conflituosa na época. E, bom, então, além da grande ambição, para quem quiser saber um pouco mais desse momento super interessante, a gente recomenda na política italiana, a gente recomenda muito esses outros filmes, né? O Melhor Está Por Vir, Bom Dia, Noite e Il Divo, né? Que é dirigido pelo Paulo Sorrentino. Agora, esse filme, A Grande Ambição, é estrelado por um grande ator italiano contemporâneo. O cara é ótimo mesmo, ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Roma, festival de cinema importante que tem lá, por esse papel em Berlinguer, A Grande Ambição, que é o Hélio Germano, que vai estar num outro filme que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas antes de falar desse filme que também é estrelado pelo Hélio Germano e pelo Tony Servillo, que a gente já citou aqui, do Il Divo, que também talvez sejam os dois maiores atores italianos em atividade hoje em dia, nós vamos falar de Vermiglio, então, A Noiva da Montanha, que é um filme que daí já é um filme de época que se passa lá no final da Segunda Guerra Mundial, né, nos estertores, lá 1944, ali, numa comunidade isolada, montanhesa, na Itália. E é um filme muito com paisagens muito bonitas, né, Marcelo, que mostra o cotidiano desse lugarejo a partir de uma família que tem um monte de crianças, né? É um casal que é o professor da local e que eles têm uns 8 filhos, eu acho, né? Tiveram 10, alguns morreram, etc. E a gente vai acompanhando essa rotina com o passar das estações, né? O pano de fundo são as 4 estações do ano. Inclusive tem a música, né? A trilha sonora do Vivaldi, né? Dos concertos das 4 estações. E a gente vai vendo os conflitos, as questões tradicionais, os anseios dos personagens, especialmente de Lucia, né? Que é a filha mais velha do casal, que acaba se apaixonando por um soldado desertor italiano, siciliano, que vai buscar lá nessas montanhas do norte um abrigo para fugir, né, do exército, e é acolhido por essa família. Fala um pouco mais aí, Marcelo, o que tu achou desse filme? Eu achei o filme muito bonito, principalmente assim, é um filme que fala de guerra, mas a guerra ela é muito... Ela é tangenciada, assim, ela é citada, tu nota a guerra por os aviões que estão constantemente passando por cima, porque o filme se passa em 1944, com os aliados já presentes na Europa, a Itália já rendida, né? Então a guerra, os alemães já saíram do país, só que ficou essa herança. E esse lugar é uma comunidade, é uma comuna, bem nos Alpes, lá naqueles que eles chamam do Baixo Tirol, que é na fronteira, quase na divisa ali com Suíça e Áustria, ali nessa região, que é muito bonito, assim, a fotografia do filme é linda, assim, e a presença desse rapaz ali meio que cria uma certa tensão na comunidade, porque muitos ali, o pessoal, os amigos do pai, do professor, quando eles se reúnem no bar, vem o cara assim, um desertor que não merece respeito porque desertou. Outros já acham, não, o cara simplesmente não quis ficar lá para trabalhar para os alemães. E aí tem esse romance, né, com a garota, sem querer dar spoiler aqui, mas esse romance vai avançando até um momento chave lá, que é digamos, o ponto crucial do filme ali, que tem uma ruptura por uma razão específica, e
E o filme mostra muito isso, assim, porque tem uns intervalos, uns respiros, assim, da trama principal que mostra muito da cultura local, das festas tradicionais. A questão religiosa é muito forte no filme também, porque uma das irmãs da família, uma das garotas, quer ser freira, quer ser religiosa. Então, a religião é muito presente nesse cotidiano, como na cultura italiana em geral, né? Então, é um filme muito bonito, assim, muito delicado, assim, digamos, nessa visão pastoril de um drama, assim, que é em plena Segunda Guerra, uma região, assim, um respiro, assim, de um momento de transformação de uma família, assim. E é legal, esse filme foi indicado pela Itália pro Globo de Ouro. Sim, e pro Oscar também, né? Mas não o Oscar, eu acho que ele não chegou... Ele não entrou na seleção... Ele não entrou na seleção final, mas o Globo de Ouro, ele chegou a ser finalista lá pro Globo de Ouro, e ele estreou em Veneza. Aliás, boa parte desses filmes que a gente vai ver aqui nesse festival passaram pelo Festival de Veneza. Ele ganhou alguns prêmios lá no festival. O Grande Prêmio do Júri, né? Grande Prêmio do Júri, é o segundo prêmio. Né? O principal seria o Leão de Ouro, né? O melhor filme, mas o Grande Prêmio do Júri, que é o Leão de Prata, é o segundo prêmio. Né? Então, recebeu também melhor filme italiano no festival e melhor jovem atriz, né? Para Martina Scrinzi, que é quem faz uma das filhas, né? Desse casal, dessa família numerosa lá nos Alpes italianos, né? E eu também achei muito bonito, a fotografia incrível, né? É muito legal mesmo, e uma recriação interessante de um estilo de vida que no final das contas acaba, nós aqui, eu e o Marcelo, a gente é aqui do sul do Brasil, tem uma comunidade, uma imigração, como a gente sabe, italiana muito forte. E às vezes a gente consegue reconhecer assim, as músicas, os contos mesmo, né? As conversas, os encontros, as festas, às vezes nos são bem familiares aqui para quem é daqui do sul do Brasil. Marcelo, vamos falar então desse outro filme que a gente já antecipou um pouco, que tem dois grandes atores, que é O Último Chefão. Também é uma vertente do cinema italiano, os filmes policiais com mafiosos, né, que abordam a Cosa Nostra, a 'Ndrangheta, as associações de diferentes mafiosas que tem na Itália, dependendo de região a região. E esse é baseado numa história verídica de um chefão mafioso que ficou 30 anos escondido e foi descoberto depois de 3 décadas, né? Fugindo, claro, sempre com auxílio de pessoas e corrompendo também autoridades, policiais, etc. E esse filme se baseia nessa figura do Matteo Messina Denaro. Sim, ele é considerado o último grande chefão ali daquelas famílias da Sicília. Foi o sucessor de vários capos que foram presos e mortos, e ele foi criado desde pequeno, que o pai dele era da máfia siciliana, e ele é ungido a ser um grande chefão, e o filme acompanha esse período final da vida dele, assim... pelo ponto de vista, digamos, essa é a parte real do filme. A outra parte que o próprio filme se admite como uma livre inspiração, coloca o personagem do Tony Servillo como um padrinho desse rapaz, desde a infância, amigo da família. Ele era um político local, assim, que fazia aqueles... que era tipo o braço político dos mafiosos. Ele era um servidor público que acabou, por causa das suas ligações com a máfia, seus crimes, suas falcatruas, acabou preso. E quando ele sai da cadeia, ele recebe uma intimação, na verdade, mais do que um convite, é uma intimação de fazer contato com esse mafioso que está... com o Messina, que está desaparecido da polícia para tentar 30 anos. Desintocá-lo, né? Para desintocá-lo, porque ele tem essa relação familiar, né? Ele é padrinho do rapaz, e já um homem adulto. E aí estabelece com ele uma relação assim epistolar. Tanto que eu achei curioso, eu acho que o
o título oficial que o filme ganhou no Brasil é Cartas da Sicília, mas no festival ele está sendo apresentado com o nome esse do Último Chefão. O Último Chefão. Vamos ver quando chegar no circuito, assim, porque no original, o título internacional deles é realmente Letters to Sicily, que ele ganhou nos Estados Unidos. Então, e tem muito mais a ver do que o Último Chefão, porque ele não é um Último Chefão. Mas é curioso, Marcelo, porque esse é o título internacional, digamos. Mas o título em italiano é Idu. Sim. Que é ídolo... O último padrinho, uma coisa assim. L'ultimo padrino. Sim. O último padrinho, quer dizer, o último chefão. Então, também tem... Só que eu achei o Cartas da Sicília mais apropriado. Eu também acho, eu gosto mais. O filme é bem isso, se estabelece uma troca de correspondência entre esses dois homens para ele tentar localizar onde está escondido e repassar isso às autoridades. Assim. Não sei, assim, eu até fui dar uma olhada na biografia do Messina, assim, uma pesquisa, não consta essa parte. Talvez possa ter existido, mas ter ficado mais nos bastidores, né, dele ter sido traído por esse padrinho. Que daí tem um duplo sentido, né, com a palavra padrinho, porque de fato ele é um padrinho. Ele é o padrinho mesmo, também né? O padrinho da questão mafiosa, assim, né, do chefão. Mas é interessante, o Tony Servillo é um ator que nós gostamos muito, né, porque ele é extremamente versátil, assim, né, parece que ele se transforma em cada personagem. A cada filme assim, ele tá... E o Hélio Germano também. Se a gente for comparar, a gente tá falando do Berlinguer, na Grande Ambição, ele é esse líder político, carismático, um pai de família amoroso nesse outro filme, né, A Grande Ambição. É um sujeito facilmente cativante. O público, eu acho que o espectador gosta do protagonista imediatamente, e todas as pessoas no filme também, mesmo os adversários políticos, simpatizam com ele. Sim. Bem, nesse outro filme aí, O Último Chefão, ele faz o mafioso, o chefe, e é um sujeito terrível, assim. É exatamente o antípoda do cara, do gente boa lá, do Enrico Berlinguer. O Matteo Dinero, Messina Dinero, esse é um assassino frio, terrível, assustador. Então é interessante como vemos dois grandes atores muito polivalentes, muito versáteis, né? E esse filme também estreou no Festival de Veneza. Marcelo, vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, já voltando para falar um pouco mais do 8h30, Festa do Cinema Italiano. Nos aguardem que já volvemos. A gente está de volta então com o nosso podcast Cineclube Matinal. Hoje a gente está falando do 8h30, Festa do Cinema Italiano, um festival super bacana que começa nessa quinta-feira e passa por 21 cidades brasileiras com 11 filmes, a maioria deles recentes, italianos, 2 clássicos do Fellini, nós vamos falar no final aqui do programa, e em Porto Alegre, por exemplo, que é onde a gente está gravando, os filmes serão exibidos, a programação é na Sala Paulo Amorim, né, que é uma das 3 salas da Casa de Cultura Mário Quintana. E, Marcelo, um dos títulos mais interessantes, a gente falou no começo aqui que tem de tudo, né? A gente já viu que tem filme de máfia, filme político, um drama de época. Tem uma comédia interessantíssima chamada O Barbeiro Conspiracionista. O título eu já acho sensacional. É ótimo, né? O Barbeiro Conspiracionista, o diretor chama-se Valério Ferrara. Em italiano é Il Complotista, né? O conspiracionista, o cara que acredita em complôs. Mas o título original do curta-metragem, que foi um curta-metragem que o diretor ampliou agora para um longa. Esse mesmo diretor, Valério Ferrara, era isso mesmo, barbeiro conspiracionista. E que é a história desse sujeito que a gente está vendo aí, no trailer, quem está assistindo, que ele tem uma barbearia pequena num bairro suburbano de Roma,
tem esposa, tem um filho adolescente, tem um cunhado que é dono de um boteco do lado que não suporta muito ele. E esse personagem, Antônio, ele tem uma particularidade, ele desses caras assim, a gente volta e meia tem umas pessoas assim que adoram alguma teoria de conspiração. Acreditam em qualquer teoria da conspiração. O tio do Zap, assim, né? Exatamente, o tio do Zap. E ele tá nessa de... Ele sempre... E até meio conhecido, as pessoas já veem... Quando ele vai chegando no bar, os frequentadores do bar do cunhado dele já lá vem o chato das teorias das conspirações, etc. E aí ele, um dia, ele põe na cabeça que o poste de luz na frente da barbearia dele, que tá piscando de um jeito intermitente e que tem um padrão ali. Ele acha que aquilo é uma mensagem. E ele vai lá, pega com código Morse e, claro que alguma coisa ele consegue descobrir. Não vou ficar dando muito spoiler aqui. E aí, isso vai ganhando alguma dimensão. Ele começa a falar para vizinhos, as pessoas vão comentando entre si. Aí ele acaba sendo entrevistado por um programa de YouTube desses sensacionalistas. Sim. Bem, a coisa vai ganhando dimensão. Ele se torna uma celebridade local, tudo que é maluco começa a segui-lo, né? E aí até um líder identificado com fascismo, um líder político, já quer, né, cooptá-lo para participar dos protestos. Quer dizer, a coisa vai escalonando assim, e a família, a esposa não aguenta mais, lá pelas tantas, pega o filho e sai de casa. E aí ele fica nessa se debatendo entre tentar provar o que aconteceu. Ele começa... Ele é um sujeito bacana, assim, apesar de ser um mala e ter acreditar nessas teorias de conspiração, ele é um cara comum, assim. Mas é curioso que nem a ficção delirante, assim, consegue, às vezes, superar o que é a realidade que a gente vive, né? Porque pessoas como essa existem aos montes. Exato, isso a gente viu aqui no Brasil. Os terraplanistas, as teorias do 5G, que vai sugar teus dados do cérebro. Sim, isso também está aqui. Obviamente, ele não usa algum tipo de computador porque diz, computador, ele não usa celular porque ele não acredita, porque tem 5G. Sim. E ele acha que o 5G é o Bill Gates que está fazendo implantar. Aí a questão do chip na vacina. Não, a gente, quem lida, assim, principalmente nós no jornalismo, assim, lidamos com isso diariamente. Conhecemos várias pessoas assim que acreditam nas teorias mais malucas. Né? Lembra da época das enchentes, que falava que os cadáveres boiando por todos os lugares, assim. Sabe que até hoje tem gente aqui em Porto Alegre que diz que foi escondido, que houve dezenas de outras mortes, muito mais do que as que infelizmente aconteceram tragicamente por conta das enchentes, mas foi muito mais, segundo essas pessoas, que foram escondidos pelo governo, né? Sim. Quem interpreta essa figura é esse ator muito bom chamado Fabrizio Rongioni. Quem acompanha cinema europeu já viu o rosto dele em alguns filmes. Ele faz muitos filmes italianos, mas ele é belga de nascença e ele participa participou de quase todos os filmes dos irmãos Dardenne. São dois grandes cineastas belgas, né? Jean-Pierre Luc Dardenne, e o Fabrizio Rongioni está atuando em quase todos. Ele é muito bom e ele faz com muita propriedade esse tipo assim de um sujeito meio parvo, mas gente boa, e ele tem esses olhos meio arregalados assim que funcionam muito para dar conta assim desse espanto. E outro filme, Marcelo, que tá aí de novo, um filme histórico, mas musical, também tem muita música nele, chama-se Glória. E um filme que um filme de época, né? É um filme de época, o filme que se passa em 1800, em Veneza, num ambiente de um orfanato de meninas, de jovens, que é administrado por um capelão, por um padre, que é um sujeito muito despótico, ganancioso, uma figura detestável, esse clérigo, e que tem a incumbência
de escrever uma peça musical para recepcionar o novo Papa que vai aparecer em Veneza lá, vai fazer uma visita, e ele tem que escrever, só que ele não consegue compor. E entre essas meninas que estão lá nesse orfanato, tem uma que é muda, ela pelo menos não fala, mas que tem um dom musical impressionante. E que encontra no porão um pianoforte, né? Nessa época, o piano, como a gente conhece, nem existia ainda, né? 1800... ainda era um piano, digamos, mais primitivo, assim, um ancestral do piano atual. Bem, e ela começa a tocar e as outras jovens que fazem parte dessa orquestra de senhoritas, digamos assim, começam a se juntar a ela bom, e aí tem toda as questões das histórias pessoais das personagens e a luta por afirmação, por romper um destino de submissão ao patriarcalismo, à sociedade que as invisibiliza mais ainda do que elas já são como órfãs, mas por serem mulheres são praticamente privadas de qualquer direito e que e que elas têm qualidades musicais que também são ignoradas por serem mulheres, né? O filme marcou a estreia, o filme tem muito essa questão feminina de demarcação assim da presença e da criatividade das mulheres. É dirigido por uma mulher chamada Margarita Vicário, que é o primeiro filme dela, estreou. O filme ganhou vários prêmios do David Donatello, né, que é o principal prêmio lá na Itália, ganhou de melhor direção de estreante, por exemplo, né, para ela, ganhou melhor música e melhor trilha sonora e melhor canção. Eu acho o filme muito ingênuo. A ideia é muito interessante, a fotografia e a reconstituição de época são muito bonitas, mas ele é muito maniqueísta, muito ingênuo, muito previsível no desenrolar da trama, e muito implausível mesmo. E tem algo que para mim é muito estranho, Marcelo, a música que essa personagem chamada Teresa começa a compor e a tocar é um jazz. É uma música que totalmente fora do tempo, anacrônica, literalmente, extemporânea, anacrônica, e não convence, não, porque todo o filme tenta fazer uma reconstituição de época fidedigna, e a trilha sonora lá pelas tantas para mostrar que é uma música mais libertada dos cânones, dos padrões da época. A diretora achou por bem de fazer algo mais solto, mas eu acho que exagerou demais na liberdade poética. E, bem, elas tocam jazz praticamente, então fica bem difícil da gente entrar na história que ela está tentando nos contar por conta desse anacronismo musical aí. Pois é, Marcelo, e a gente tem ainda outros filmes que estão na seleção, mas vocês podem acompanhar pelo site do festival, que vai aparecer aqui embaixo, quais são os outros títulos. Nós vamos para um intervalo e para finalizarmos, nós vamos falar sobre os dois clássicos do Federico Fellini, que estão na programação nesse ano aí da festa 8h30, Festa do Cinema Italiano, ambos estrelados pelo Marcello Mastroianni. Já voltamos. Estamos de volta, então, com o Cineclube Matinal hoje, totalmente dedicado ao cinema italiano, por conta do 8h30, Festa do Cinema Italiano, um festival super bacana que está começando nesta semana aqui no Brasil, nessa quinta-feira, dia 26 de junho. E nós voltamos, né, Marcelo, para falar de dois títulos que não são filmes contemporâneos, né? Esse festival
traz alguns destaques da produção atual italiana, mas sempre tem algum título ou algum cineasta homenageado mais histórico. E esse ano, por conta do centenário de nascimento do Marcello Mastroianni, que eu disse no começo do programa, disse que em 2025 se comemorava, estava equivocado. É desde 2024. A gente ainda está comemorando o centenário, né, do Marcello Mastroianni. 2 filmes, assim, baita ator, dirigido por um dos mestres do cinema, que é o Federico Fellini, é uma das maiores duplas da história do cinema, em cópias restauradas. Quem está conseguindo nos assistir agora está podendo ver o trailer de A Doce Vida e ver a beleza das imagens restauradas, né, Marcelo? Sim, e é uma chance, porque acredito que uma grande parte das pessoas conhece esses 2 filmes pela TV, pelo DVD, poucas vezes, assim, ou então em cópias ruins que passam nessas retrospectivas, às vezes no cinema, e agora essas cópias restauradas recentemente, que foram exibidas nos grandes festivais, as cópias definitivas, assim, com preto e branco cristalino, e é uma chance de ver, assim, talvez única, de ver esses filmes na tela grande, que pouca gente conseguiu ver, quem tá vivo, né? Porque eu me lembro de ver, eu vi os 2 no cinema, mas não em cópias assim maravilhosas, cópias ok, assim. Então eu acho que merecem muito assim serem vistos na tela grande. São não só os 2 grandes filmes da vida do Fellini, do Marcello Mastroianni, do cinema italiano, mas são da história do cinema. São 2 dos filmes mais importantes, assim. E são filmes bem distintos, assim, apesar do mesmo diretor e do mesmo protagonista, eu coloco assim como, digamos, um filme, A Doce Vida, é um filme muito interessante, assim, porque ele varia muito conforme teu tempo de vida e maturidade para embarcar na jornada desse personagem, né, que é um jornalista de mundanidades, assim, né? De fofocas, assim, que circula por Roma, assim, em busca de histórias, e ele entra numa crise existencial aos poucos, assim, ele vai se dando conta, assim, do vazio da vida dele, assim. Então o filme ele começa num tom, assim, bem de festa, digamos, tom mais alegre, porque ele está se preparando para acompanhar uma grande diva do cinema, né? Que é vivida pela Anita Ekberg, que chega em Roma e ela chama todas as atenções e ele vai meio que ser um acompanhante dela, assim, para fazer uma reportagem com ela, e eles acabam protagonizando cenas memoráveis como essa na Fontana di Trevi, que é uma das cenas mais clássicas do cinema. Exato, e ela é um filme meio episódico, assim, né? Que é essa parte da Anita Ekberg é um momento dessa noite dele. Ele vai vivendo várias histórias, assim, cruzando com vários personagens, até que eu acho que é muito bonito, assim, que quando ele chega mais lá pro final do filme, ele vai se dando conta, quando ele cruza com um grupo de aristocratas, assim, de ricos, que estão numa festa, e ele começa a se dar conta daquele vazio que é aquele estilo de vida, assim, hedonista, consumista. E é um filme muito bonito, assim, porque, né, nessa jornada, digamos, de noite adentro, assim, madrugada adentro, a gente acompanha toda esse, digamos, despertar. Ele tem um amigo que também se mata no meio do processo. Não vou dar spoiler de um filme de 1960, né? Então é isso, ele vai se dando conta, assim, que toda aquela alegria, aquela efervescência da vida romana, da mundanidade, assim, que aos poucos ele vai se dando conta. Ele tem esse amigo que se suicida, abala muito ele, esse grupo de personagens que ele encontra, uma ex-amante que ele encontra também no filme, e é um filme muito bonito, assim, a sequência final que se passa na praia, assim, que ele encontra uma menina, assim, é um filme muito marcante, aquele tipo de filme da vida, assim, que tu encontra, que tu revê e passa o resto da vida vendo. Exatamente. E cada vez que tu vê, isso que é interessante, cada vez que tu vê, pelo menos comigo aconteceu isso, eu sei que já Stech escreveu sobre isso. Ele é um filme que, conforme o teu tempo de vida, ele bate em ti de um jeito diferente, assim. Isso verdade. É muito legal, assim. Porque é bem isso que tu falaste. Ele começa, né, Marcelo, com esse fulgor do glamour, da vida mundana
de atores, gente rica, milionários, músicos, artistas, né? A grande sociedade lá romana. É festa, mas aos poucos essa festa vai cedendo lugar ao cotidiano e depois é uma espécie de uma ressaca. Exatamente. Há uma melancolia. E como tu disseste, acho que tem a ver também com a passagem do tempo dos espectadores. Sim. Talvez essa parte mais festiva, mais mundana, num determinado período da vida das pessoas, ela seja mais... chame mais atenção em A Doce Vida, mas conforme você vai amadurecendo, talvez a parte mais final de reflexões do personagem, dos acontecimentos, seja mais impactante. Doce Vida de 1960, como tu disseste, né? Ganhou Palma de Ouro no Festival de Cannes, e realmente ele é meio diferente do 8,5, mas tem muitas semelhanças, claro, é o mesmo diretor, etc. Mas tem essa questão, e o 8,5 é de 1963, também está aqui no festival. E ambos são filmes em que o Fellini coloca muito da sua biografia, muito das suas vivências. Ele foi jornalista também de revista, né? E isso é meio que o personagem do Marcello Rubini, né? No A Doce Vida tem muitas experiências dele, Fellini, e também das questões existenciais dele, que nós vamos ver muito forte em 8,5. Sim. Que é também uma outra obra-prima incrível, que é de 1963, e 8,5 porque, né, Marcelo, na época ele tinha escrito 8 longas-metragens e um episódio de um filme de antologia. Exato, que é de episódios, são vários diretores, ele escreveu um deles, então por isso ele considerava meio, então por isso 8,5, e é de um diretor que está em crise, né, criativa. Sim, é um filme, acho que as primeiras vezes que eu vi, digamos que eu não embarquei muito, assim, até porque também na juventude falta, talvez, bagagem para entender o filme. Porque ele é um filme, digamos, mais, entre aspas, assim, experimental. Porque ele é um ensaio visual, assim, que tenta representar em imagens uma crise existencial e criativa de um cineasta que está enfrentando um bloqueio. Que daí ele está dentro de um spa, e nesse spa ele vai revivendo vários momentos da vida dele, encontrando personagens, figuras, assim. Então ele tem um pé, assim, digamos, na realidade, e um pé no delírio, assim, desses devaneios que ele faz criativo em busca de uma inspiração. Então essa busca por inspiração coloca ele diante de situações, assim, que são muito curiosas, assim, muito bizarras, assim, né? O próprio Fellini, antes de fazer o filme, ele estava em crise criativa, e o 8,5, o filme, resultado, ele resolveu tematizar essa crise que ele estava vivendo, contando a história desse diretor chamado Guido Anselmi, vivido pelo Marcello Mastroianni, mas que não deixa de ser um alter ego do próprio Fellini. E tem esse elenco, né, de grandes estrelas da época, né? Sim, porque ele encontra todas as musas dele. Cláudia Cardinale, Sandra Milo, Anuka Aimee, Mônica Vitti. E é um filme belíssimo, e que também é citado e copiado mesmo, recebe homenagens até hoje, né? Sim, é o que também é a coisa do feliniano, quando muita gente quer dizer feliniano. Esse filme tem várias cenas, assim, ele faz referências, tem a sequência do Pulp Fiction, que ficou muito famosa, né? Da dança do John Travolta e a Uma Thurman, é tirada de 8,5, assim, uma sequência praticamente igual, assim, que o Tarantino se inspirou para fazer. Ao mesmo tempo, ele também usa algumas outras referências, por exemplo, do Sétimo Selo do Bergman, aquela dança da morte, assim. Sim, o Fellini faz uma citação aí também com seus personagens andando de mão dadas, assim, correndo, assim. Mas filmes como Memórias do Woody Allen, por exemplo, é total inspirado no 8,5 do Fellini. Teve aquele filme, eu me esqueci o nome agora, que era com Daniel Day-Lewis, que era praticamente uma refilmagem, assim, do 8,5, que é o Daniel Day-Lewis e vários atores, e ele também faz um personagem, baseado no musical, era a versão musical do 8,5, que foi para Broadway,
e depois virou filme com o Daniel Day-Lewis no papel do Mastroianni, aí passando pelo mesmo tipo de privações. Mas o filme, na época, eu não achei que funcionou muito, assim. Mas ele é presente em várias citações de vários cineastas, assim, como um filme muito referencial, assim, né? Nossa, eu sou 8,5, como disseste, é um filme que a gente não vê... à toa é o filme favorito do David Lynch, que ele já escreveu várias vezes, que é um dos filmes sim, também não à toa mesmo. favoritos do David Lynch, que ele já antecipa aí várias coisas felinianas e lynchianas, né? O filme ganhou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro. Na época era filme em língua estrangeira, língua estrangeira, era como se chamava, né, no Oscar, essas produções internacionais. Ganhou também um Oscar de desenho de figurino, né? E ganhou vários prêmios e além dos Oscars, e também, como a gente disse, é um dos filmes referenciais para a história do cinema, um dos prediletos de muitos cineastas e também um dos nossos filmes aqui da casa, né, Marcelo? Que a gente curte muito. Gosto muito e vou tentar ver, porque eu... quero ver no cinema de novo, é verdade. Quero ver no cinema, assim, com essa cópia boa, assim, porque como eu disse, eu vejo e revejo sempre em DVD, Blu-ray, assim, mas no cinema na tela grande eu acho que eu vi uma vez cada um nessas retrospectivas, assim, de muitos anos atrás nos cinemas e com cópias, assim, não tão boas como essas prometem ser, assim. Então isso, gente, acompanha aí, tá na descrição do episódio também, vai estar o endereço do site, né, da festa, 8h30 Festa do Cinema Italiano, para você poder também saber quais são os filmes que tem mais filmes do que o que a gente falou, são 11 ao total, né? E também onde está passando na sua cidade a programação, quais são os cinemas, né? Lembrando que aqui em Porto Alegre, onde a gente grava o nosso Cineclube Matinal, e está passando na Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana. Então é isso, estamos encerrando por aqui, foi o podcast Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal em comemoração aí a seus 6 anos de atuação. É uma parceria que a gente tem na Matinal com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com os cinebancários. O programa é gravado, como eu disse, aqui em Porto Alegre, no Estúdio Hall. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone. A produção é... perdão. Voltamos. A produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher, na técnica, cortando tudo, fazendo as edições e fazendo com que tudo funcione bem direitinho aqui no que eu e o Marcelo falamos, o Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Line Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Siga então o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts. Toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar as novidades do mundo, as histórias do cinema. É isso, Marcelo? É isso aí. Andiamo, então? Tchau, Belo. Tchau, Belo.